Amém, meus queridos. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo de número 21 até o versículo de número 28. Mateus 15, 21 a 28. E diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Queridos, eu não sei aqui quantas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento desistem fácil. Desistem fácil das pessoas, dos outros. Trouxe essa palavra no Dia das Mães, porque aqui nós temos um grande exemplo de uma mãe que perseverou, que estava passando por uma situação muito difícil na sua vida, por causa da filha que estava endemoniada, e ela enfrentou diversas dificuldades, diversas barreiras, mas mesmo assim, ela perseverou até o final e recebeu de Jesus ali a recompensa da cura e da salvação. Esse texto nos fala de um momento em que Jesus ele se retira para uma terra dos gentios, que a Bíblia chama de Tiro e Sidom. Na verdade, hoje é uma região onde está o Líbano, parte do Líbano. E ali ele foi, possivelmente, pelo que o texto está nos dizendo, ele queria descansar um pouco, ele vinha de uma maratona de curas, de atendimento das pessoas. E ele então procurou, naquele momento ali, ele procurou um local mais reservado, ele entrou numa casa, diz o texto que ele estava indo para uma casa, exatamente, e não queria que ninguém soubesse que ele estava indo para essa casa. É claro que aonde Jesus ia, era muito difícil as pessoas não saberem ou não perceberem que ele estava ali. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa que já estava nesse momento do ministério, onde ele andava, as multidões andavam atrás dele, por tudo aquilo que ele vinha exercendo no seu ministério. Ministério de cura, ministério de exorcismo, ministério de pregação da palavra, ministério onde ele pregava as boas novas, e as pessoas estavam, portanto, ali buscando ele, principalmente porque naquela região, naquele momento histórico, muitas pessoas doentes, sem cura, sem perspectiva de vida, estavam ali a procurá-lo para receber a cura de Jesus.
Então, queridos, nós estamos, né, trazendo esse texto quando Jesus ali, ele vai, mas nesse momento, mesmo ele querendo estar ali, sem ser procurado por ninguém, aparece uma mãe, né? Uma mãe desesperada, por causa da sua filha. E ele então, ela vai então à presença, né, de Jesus, e é exatamente pela persistência dela, quando ela vai à presença de Jesus, que eu quero trazer essa mensagem para vocês hoje. Cujo tema da mensagem é mães que lutam pelos seus filhos. Mães que lutam pelos seus filhos. A gente vê tantas coisas nesse mundo, né, de mães que desistem tão facilmente dos seus filhos, né, que abandonam seus filhos, e muitas vezes, irmãos, por coisas até muito banais, né? Claro que tem coisas muito sérias na vida, nas relações aí de pais e filhos, mas o que a gente vê no mundo de hoje são filhos simplesmente sendo abandonados no sentido de uma desistência da mãe ou dos pais de uma recuperação do filho. Encontramos filhos doentes, viciados, filhos e filhas na prostituição, filhos e filhas, como o caso dessa filha da mulher cananeia, que estava possessa de um espírito imundo. E são várias coisas. É claro que a gente pode pensar não apenas na questão de pais que desistem dos seus filhos, até nós como igreja que desistimos dos nossos irmãos, né, que desistimos de amigos, de pessoas, que nós muitas vezes podemos estender as mãos, né, e cuidar dessas pessoas, de conduzir para Cristo. Portanto, o que há de diferente nessa mulher, nesta mãe, é essa perseverança. Ela não ter desistido, ela ter ido até as últimas lutas e consequências em busca de alcançar ali a cura da sua filha. Quantas mães, irmãos, quantas mães não pensam dessa forma, né? Porque acham que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, né? E simplesmente abrem mão, abandonam a própria sorte, né? Seus filhos, suas filhas, e não tomam nenhum tipo de atitude para trazer de volta aos caminhos corretos, ou aos caminhos do Senhor, né, para que possam aí ser recuperados, regenerados, né, daquela situação em que se encontram. Os orfanatos, né, estão cheios de crianças abandonadas, né, pelas mães, esperando que alguém vá ali adotá-las, não é isso? Quantos desistem dos seus filhos? Eu me pergunto, quando é que nós desistimos dos nossos filhos, ou dos nossos amigos, ou dos nossos irmãos na igreja? Quando muitas vezes atrapalham os nossos planos de vida, ou quando atrapalham os nossos próprios prazeres, né? Pessoas que muitas vezes têm uma gravidez não programada, não é isso? E que acham que uma gravidez vai atrapalhar a sua vida e fazem, né, praticam aborto, né? Quantas, né, pessoas pensam dessa forma, que desistem porque os filhos irão atrapalhar os seus planos de vida, o seu próprio prazer pessoal, né? Quando muitas vezes também nós entendemos que já foram esgotados aí todos, né, tudo aquilo que era possível fazer, nós ali entendemos, né, que não tem mais o que fazer, então nós desistimos daquilo, da pessoa, do filho, do amigo, né, de qualquer pessoa. Ou então,
quando outras pessoas que muitas vezes nos aconselham, que são próximas da gente e nos indicam que não tem mais jeito. Não tem mais jeito, deixa para lá, deixa seguir a sua vida, deixa fazer o que quer, né? Então, muitas vezes nós desistimos de pessoas por causa dessas várias situações, por causa dessas várias causas, né, que vão fazer ou vão apenas motivar ainda mais aquilo que já estava no nosso coração. E a gente então entende que desistir também é uma forma de aceitar, né, de aceitar aquela situação, aquela circunstância, é se acomodar a ela, né, não querer mudança, não querer que a coisa mude, né, é desfalecer em cima de uma vontade, de você querer mudar aquilo que precisa ser mudado, né, que precisa de uma ação direta para ser mudado, né? Nós estávamos pensando, irmãos, quando estava refletindo sobre esse texto, na questão da desistência, né, quando se esgotam todas as coisas que a gente às vezes pensa, tá, que já fez, que não tem mais o que fazer, agora esperar, né, a própria sorte. Eu estava pensando na vida de Agar e Ismael. Agar, a concubina de Sara, né, e teve um filho de Abraão, pela lei, né, o filho ali seria também filho de Sara, né? Então, mas chegou um momento em que Sara teve o seu filho, Isaque, e ela exigiu que Abraão mandasse embora, né, tanto Agar como Ismael. Então, o que a gente vê ali, naquela história, em Gênesis capítulo 21, versículo 10 ali, em primeiro lugar, é a rejeição, né? A rejeição de Sara e Abraão, né? Eles decidem mandá-los, né, para o deserto. Então, a próprio texto ali, em Gênesis capítulo 21, versículo 10, diz ali que eles foram rejeitados, né? Então, a rejeição de Agar e Ismael. Depois, quando já estão no deserto, acaba-se o alimento, acaba-se a água, né? E Agar então não tem mais perspectivas, já está esperando a morte. O que é que ela faz? Ela coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta. Ali em Gênesis capítulo 21, versículos 15 e 16, diz: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela foi forçada a desistir do filho. As circunstâncias, diante daquilo que estava à sua frente, a forçava a esta situação. Na visão dela, ela não tinha mais o que fazer. Agora era esperar a morte. E ela, então, desiste do filho. Esse texto mostra perfeitamente que ela desiste do filho. Mas essa história, irmãos, é muito importante para nós, quando nós estamos pensando ou vivenciando situações em que entendemos que não tem mais o que fazer pelos nossos filhos. Porque é exatamente nesse momento que nós precisamos recorrer ao único que é capaz de fazer uma reversão, de reverter todo aquele processo em que nós estamos ali vivenciando, que achamos que não tem mais jeito, que não tem mais cura, não tem mais o que fazer, porque naquele momento em que Agar desistiu do seu filho, Deus agiu para salvar o menino, né, porque ali havia uma promessa sobre a vida do menino. E ali em Gênesis capítulo 21, versículo 17 a 18, diz o seguinte: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus
chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande poço. E ali então ele salva, né, a criança, né, e ele tira, né, Agar daquela situação de desespero, vendo ali que ela estava chorando, vendo ali o filho morrer. Né? Queridos, nós não podemos desistir dos nossos filhos. Né? Por mais que nós possamos estar olhando, enxergando, pensando que já fizemos tudo, que não tem mais o que fazer, não tem mais, né, por onde agir, tenha certeza de que ainda existe um caminho, e este caminho é Deus. E foi exatamente isso, irmãos, que aquela mãe cananeia fez. Ela não tinha mais para onde recorrer, e naquele momento ali é impressionante, porque era uma mulher de origem grega, né, diz o texto bíblico, que era uma mulher de origem grega, Ciro-fenícia, portanto uma mulher descrente, mas que ouvira falar de Jesus, diz o texto. Ali em Marcos 7:25, está escrito, que é o texto paralelo em Marcos, que diz: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés, tendo ouvido a respeito dele. É interessante quando a gente analisa essa palavra ouvido, porque é uma palavra que não é apenas escutar, mas é uma palavra que fala, quando a gente vai aos originais, a gente vê que é uma palavra que leva a considerar aquilo que se está ouvindo, a refletir, a pensar. Né? E é exatamente isso que ela fez. Ela ouviu o testemunho de pessoas que haviam estado com Jesus, que tinham visto os milagres que Jesus estava realizando, que tinham ouvido a palavra, a mensagem de Jesus, as curas que Jesus estava realizando, e testemunharam para aquela mulher sobre Jesus. E ela então considerou, ela entendeu, ela percebeu que ainda havia esperança para a sua situação e para a sua filha. Então, o fato dela ter ouvido, dela ter refletido e ter acreditado que Jesus era o caminho, era a solução, o seu coração, queridos, encheu-se de esperança. E nós sabemos que um coração cheio de esperança é um coração que faz com que nós venhamos a vencer todas as barreiras, que venhamos a lutar com todas as garras, tudo aquilo que nós temos, a perseverar para que nós possamos chegar a uma solução daquilo que nós buscamos em Cristo Jesus. Né? Então ela creu, e isso fez com que ela florescesse no seu coração uma viva esperança. Né? Ali em Romanos capítulo 5, versículos 2-4, diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Veja o ciclo. O nosso coração em Cristo se enche de esperança. A esperança nos conduz a sermos fortes diante das circunstâncias, das lutas, das tribulações, e sendo fortes diante delas, nós perseveramos. E a perseverança nos traz uma experiência de caminhar com Deus, de caminhar com Cristo. E essa experiência de caminhar com Cristo renova as nossas esperanças. É um ciclo. Começa com esperança,
termina com esperança. Por isso que essa mulher, ela é um exemplo para nós. Porque no momento em que ela ouviu falar de Jesus, ela soube que Jesus estava ali, ela correu e ela foi falar com Jesus, buscando ali a solução que ela havia enxergado quando ela creu na palavra, no testemunho que foi dito a ela. Vejamos, portanto, nesse texto, para que vocês possam perceber a perseverança dessa mulher, algumas das barreiras que ela enfrentou quando ali buscou Jesus. E a primeira coisa que a gente percebe aqui é que ela, quando ela busca Jesus, é que interessante, irmãos, ela chama, né, exatamente quem representava Jesus. O testemunho que chegou até ela foi um testemunho correto, dizendo que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o filho de Davi. E ela então chega ali, correndo para Jesus, ela clamava por Jesus, ela clamava, e aquela palavra do clamor ali, gritava por Jesus, e ela dizia ali que chamava Jesus de Senhor, Filho de Davi. O texto, então, no versículo de número 22, diz que eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então ela chama corretamente ali, né, o nome de Jesus. E depois ela abre ali, né, o seu coração. A gente percebe nesse versículo, né, que ela então abre publicamente o seu coração, aquilo que estava afligindo o seu coração, e mostra ali publicamente o seu sofrimento, quando ela diz, tem compaixão de mim. Né? Com isso, ela está falando do seu sofrimento, né? Não é, ela está falando do que estava acontecendo com o seu coração, mas ela está dizendo que o motivo da sua dor, o motivo do seu sofrimento, quando ela está ali comunicando aquilo para Jesus, quando ela está abrindo o seu coração para Jesus, ela está dizendo, eu estou sofrendo, mas o motivo da minha dor, do meu sofrimento, é a minha filha. Ou seja, o que a gente enxerga no texto é que se nós tratarmos, se fosse tratada a filha, a sua dor, o seu sofrimento acabaria. Por isso é que nós precisamos atacar a causa e não o efeito da causa. Jesus precisava curar a menina que estava possessa de um espírito imundo. E se ela fosse ali curada por Jesus, logicamente a mãe encontraria novamente a sua paz e a sua alegria de viver. Né? Perfeitamente que o problema da sua filha era um problema espiritual, porque ela chega ali a dizer para Jesus, né, que ela estava horrivelmente endemoniada. É isso? Então, nesse primeiro impacto ali, ela revela o seu conhecimento de Jesus, ela abre o seu coração, ela diz o que estava passando para que Jesus pudesse ouvir, né, a sua dor, o seu sofrimento. E esse é o primeiro caminho, queridos. É o primeiro caminho, porque se nós achamos que não tem mais solução aos nossos olhos como seres humanos, nós precisamos então ir em busca de Jesus. E eu falo isso aqui não só para nós que somos crentes, né, membros de igreja, mas se você que ainda não tem Jesus no seu coração e que passa por lutas e dificuldades no seu lar, na sua casa, com seus filhos, você precisa entender que existe um caminho onde nós podemos confiar e encontrar uma saída para essa situação.
E este caminho se chama Jesus Cristo. Jesus é o caminho para que nós possamos chegar até o Pai e o Pai operar o milagre que nós esperamos encontrar em Deus. E ela então, depois que chega ali até Jesus, que ela abre o seu coração, ela então enfrenta a primeira barreira. Qual foi a primeira barreira, queridos? Que está em Mateus capítulo 15, versículo 23, é que Jesus, ele não respondeu nada. O que ela encontrou em Jesus, ela abriu seu coração, ela falou da sua dor, do seu sofrimento, ela falou da causa, e Jesus ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Eu fico pensando muitas vezes quantas pessoas vão em busca de Deus, de Cristo, e recebem o silêncio de Deus. E que fazem que as pessoas desistam. Desistam da única solução possível que teria ali na mão. Quando começa a orar, não vê resultado, não vê a ação de Deus, e diz: Deus não me responde, Deus não me escuta, Deus não quer resolver essa situação. Quantas pessoas desistem nesse momento em que ali escuta o silêncio de Jesus. O texto diz, versículo 23, na primeira parte do versículo, diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Não lhe respondeu palavra. Eu fico pensando, irmãos, tantas vezes nos textos bíblicos, pessoas que começam a orar e que Deus simplesmente demora a responder, porque tudo tem um tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos as coisas ali que aconteçam de imediato. Nós somos aquelas pessoas que apertamos um botão e mudamos o canal da televisão. Mas não é bem assim com Deus. Certo? Deus, ele espera, ele faz com que todas as coisas possam convergir para aquilo que ele está para resolver. Então, nós precisamos entender o tempo de Deus. Neemias esperou 3 meses. Isaac, quando começou a orar para um filho, porque Rebeca era estéril, ele orou 20 anos. 20 anos. Ele começou a orar quando ele tinha 40 anos. E quando ele fez 60 anos, então ali nasceram Esaú e Jacó. E o motivo do silêncio de Jesus naquele momento ali, que os discípulos falam com ele, ele então responde, ele diz qual é o motivo do silêncio dele. Na verdade, queridos, o que a gente entende nessas barreiras que a mulher estava enfrentando é exatamente essa questão da nossa fé ser provada. Estávamos sendo provados, ela estava sendo provada na sua fé, ela creu, ela entendeu que ali era o caminho, mas Jesus queria que ela testemunhasse da sua conversão, da sua fé, publicamente ali, naquele momento em que ela o buscou. E ele então diz ali para os seus discípulos, ele diz ali para os seus discípulos, no versículo, a parte ali, final, o motivo de silêncio, no versículo de número 24, onde ele diz ali: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, é como se jogasse um balde de água fria. Ela não era realmente judia, ela não era israelita, ela era grega, de origem grega, mas ela creu em Jesus. E Jesus disse: não, eu não vim, Como ali em João, ele veio para o que eram os seus, Então ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E vocês pensam que isso impediu ela de continuar? Não, não impediu. Porque ela vai novamente à presença de Jesus, ela enfrenta a segunda barreira.
E a segunda barreira, irmãos, foram os discípulos de Jesus, que a rejeitaram, que não se comoveram, que não tiveram compaixão dela, que não tiveram misericórdia dela. O texto diz aqui que os discípulos disseram, olha, despacha, despede-a, né? Versículo de número 23, quando diz, ele, porém, não lhe deu resposta, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, e disse, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Não tiveram misericórdia, eles rejeitaram. E é nesse momento que Jesus, então, fala para eles que foi enviado, senão as ovelhas de Israel. E muitas vezes, irmãos, são os próprios irmãos, né? São os próprios membros da igreja, né? São os próprios familiares, né? São os próprios amigos, né? Que passam a falar, né? A orientar de forma que a pessoa venha a desistir daquela que nós estamos sofrendo por causa dela. E foi exatamente isso que aconteceu. A segunda barreira foi aquela rejeição. Foi a rejeição das pessoas. E ela, então, né, ela escuta aquilo, mas aquilo que ela escutou foi mais força a ela, porque a aproximou de Jesus. E naquele momento, então, é que ela começa o seu diálogo com Jesus. Ela começa a falar com Jesus naquele momento. E é exatamente isso, nesse momento que ela começa a falar com Jesus, que ela enfrenta ali a sua terceira barreira. É quando ela foi acusada ali por Jesus de querer tomar o alimento dos filhos, deixando-os com fome, né? Vocês têm um texto aí, e o texto diz assim, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, versículo de número 26, né? Muitas vezes você pode pensar aquela questão de você cobrir um santo descobrindo o outro. E quando Jesus responde ali, né, para ela, colocando essa situação, ela vai à presença, né, de Jesus, e ali ela mostra a sua fé, ela testemunha da sua fé, da sua conversão, porque o texto diz, versículos 25 e 26, que ela o adorou. Nossa, que situação, né? Ela ouvindo o silêncio de Jesus, ela ouvindo o que Jesus havia dito aos seus discípulos, ela recebendo ali a rejeição também dos discípulos de Jesus, mas ela vai, diz o texto, à presença de Jesus, e diz o texto que ela o adorou. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha para o meu coração. Eu venho lutando com a minha filha. Eu venho chorando, eu não tenho mais a quem recorrer, já tentei de tudo. Tu és a minha esperança, tu és a minha salvação. Socorre-me. Jesus, mais uma vez, testa a fé daquela mulher. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É nesse momento que se quebra o silêncio entre Jesus e a mulher. E aqui a gente percebe, irmãos, 4 passos que são importantes nesse diálogo. Primeiro, aquilo que eu já falei, ela foi a Jesus, o adorou. Depois ela foi a Jesus e clamou pedindo socorro. O terceiro passo é que Jesus então responde, começa o diálogo com ela, começa a conversar, ele quebrou o seu silêncio pela persistência, pela insistência da mulher.
Ele quebrou o seu silêncio, ele fala, e ele responde ali para ela, ele fala para ela e ela então responde a ele, que é o quarto passo. No versículo número 27, ela diz: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, uma resposta de fé. Uma resposta de fé. Do que sobrevive os cachorrinhos? Né? Do que sobrevive os cachorrinhos? Ela não estava querendo dizer, irmãos, ela não estava querendo tirar o alimento do filho. Ela não estava querendo tomar o lugar de um dos filhos de Israel. Ela não estava querendo tirar a bênção dos filhos de Israel. Mas também ela queria se alimentar. Ela queria ser abençoada. Ela queria receber a atenção de Jesus. Ela queria receber o cuidado de Jesus. Ela queria receber o amor de Jesus, porque ela creu que Jesus poderia amá-la como Jesus amou os filhos de Israel. As sobras, queridos, são desperdícios. Sobra é desperdício. Deus derramou tanto amor, com tanta abundância para os filhos de Israel, que eles desperdiçaram a bênção derramada sobre eles. O povo de Israel desperdiçou o alimento. Portanto, ela queria aquela sobra, o desperdício. E nisso é que ela demonstrou a sua fé. Ela demonstrou a sua fé quando ela entendeu que ela não queria o lugar dos filhos de Israel, mas que os filhos de Israel, na verdade, receberam a bênção, total atenção, bênção do Senhor, mas o povo de Israel rejeitou ao Senhor, desperdiçou o amor de Deus derramado sobre eles. Ela queria, portanto, este amor que foi desperdiçado, essa sobra que caía, portanto, da mesa, que foi colocada em abundância para os filhos de Israel. Mas que ela sabia que essas sobras, esse desperdício era o suficiente para encher o seu coração de esperança e de curar as suas feridas. Por isso ela demonstrou a fé, o arrependimento que ela ali publicamente demonstrou para Jesus. E queridos, a sua persistência, a sua fé levou à cura da sua filha e levou a paz ao seu coração. Jesus, quando viu ali a fé, Jesus, quando viu a persistência da mulher, declarou que a filha daquela mulher estava curada, que ela podia ir, e consequentemente, né, aliviou o coração da mulher, porque ela creu. Ele disse ali em Mateus 15, 28, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Como queres. O que você quer no seu coração? Você quer desistir das pessoas que você ama? Você quer desistir dos seus filhos? Você quer desistir dos seus irmãos na igreja? De pessoas que você vem orando, lutando? O que você tem no seu coração? Porque Jesus disse assim, faça-se contigo como tu queres. O que você quer? Porque se você quer mesmo, você vai persistir. Você vai cuidar, você vai à luta. Se você crer, se o amor de Deus se o seu coração está cheio desse amor de Deus, você está cheio de esperança. Você está cheio de esperança.
E se está cheio de esperança, você pode alcançar, porque você vai lutar, você vai perseverar, você vai ter um diálogo com Jesus, para que Jesus possa entender a sua fé, responder ao seu clamor, ao seu choro, à sua dor e aliviar o seu coração. O exemplo, queridos, desta mãe, ela nos encoraja a sermos perseverantes com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa igreja. Sermos perseverantes. Aquela mulher, ela ouviu o testemunho de pessoas que conheciam Jesus, que a levou a Cristo. Ela soube que Jesus estava na cidade e foi ter um encontro com ele. E quantas pessoas eu fico pensando, Jesus diz que onde houver 2 ou 3 ali reunidos, ali estarei. Quantas pessoas moram em frente à igreja, ao lado da igreja, próximo à igreja, porque sabem que porque Jesus está ali, está o povo de Deus reunido e não buscam Jesus. O que essa mensagem nos ensina é que Jesus é o caminho. Nós devemos persistir e não desistir, independente das circunstâncias, das lutas, do que os outros vêm dizendo para nós. Não desista dos seus. Vá ao encontro de Cristo. Seja persistente em oração, para que assim Jesus possa responder para você e dizer: ó, que grande é a tua fé. Vai, a tua filha está curada. E faça-se como tu queres. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos encher o nosso coração de esperança por aqueles que a gente vem orando, para serem restaurados, resgatados, regenerados por Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e abençoe a todos nós. Vamos orar?